Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta, meu nome é Gustavo Veiga, eu sou advogado e o nosso tema de hoje é corretagem em condomínios. É inevitável que com o crescimento populacional em todo o país, haja a necessidade também de alocar toda essa população. A partir do ano de 2022, por exemplo, houve um crescimento exponencial no mercado imobiliário, chegando a cifras acima de 10 milhões de imóveis em todo o país. Com isso, diretamente, houve a necessidade de um aumento do número do profissional capacitado para lidar com essas relações de compra, venda, permuta desses imóveis. Com isso, tivemos aí o grande crescimento do mercado para corretagem. Pois é, o corretor de imóveis hoje é uma peça fundamental e um profissional essencial nessa relação de compra e venda de imóveis. É fato que hoje as esferas condominiais, compostas aí por unidades autônomas, cada um de algum proprietário ou de várias unidades em um proprietário, para elas conviverem juntas e para ela existir na condição de condomínio, alguém levou esse suposto comprador, que hoje é proprietário de uma unidade autônoma, até aquele empreendimento. Então, hoje, falarmos num mercado crescente do ramo imobiliário, não podemos desassociar a figura também desse profissional que deva ser devidamente inscrito e capacitado para exercer essa atividade. Portanto, é importante que você, gestor de condomínio, síndico profissional, não profissional e administrador, saiba que não é qualquer pessoa aí, como vem a prática do dia a dia usual mostrado a gente, que pode lidar com essa relação comercial de imóveis. A lei, ela estabelece que o profissional deva ser devidamente e regularmente inscrito no CRES, que é o Conselho Regional de Corretor de Imóveis. Lá existe a previsão na Lei 6.530 de 78, que esses profissionais, ditos corretores de imóveis, eles devam estar regularmente inscritos para exercer a atividade profissional. Bom, e aí você deva estar perguntando, os nossos seguidores aí do nosso canal, qual é a relação direta então, doutor Gustavo, que tem a ver um corretor de imóvel com a esfera condominial, em tese? Além, obviamente, da compra e venda, intermediar a venda ou a compra daquela unidade autônoma ali que compõe o condomínio. Hoje, pessoal, tem uma relação primordial e fundamental aí, intrínseca, que vocês devam atentar aí. Vale como a dica de ouro desse nosso vídeo hoje. Você que tem funcionários em um condomínio, por exemplo, você contrata diretamente o seu sistema de portaria, então você tem porteiros contratados diretamente pelo regime de CLT, ou você tem um zelador, você tem uma ASG contratada diretamente. Veja que eles foram contratados única e exclusivamente para exercer aquela função prevista em lei, lá na CLT, como porteiro, ou zelador, ASG, mas eles não são corretores de imóveis. Veja, se você tem um porteiro, como hoje, lamentavelmente, é muito comum, pessoas querendo fazer um caixa a mais, ganhar mais, ter um provento maior para ajudar suas famílias, o que é louvável de forma lícita, obviamente, e lamentavelmente essas pessoas, às vezes por um desconhecimento da lei, acham que podem atuar no mercado ou paralelo como corretores de imóveis, solicitando aí percentuais sobre a venda, compra e venda daquele imóvel que eles estão intermediando, dando a famosa dica, indicando um comprador, por exemplo. Saiba você, síndico, que é fundamental que você observe a conduta dos seus funcionários dentro daquele condomínio. Pois se você, por exemplo, tem um porteiro que está intermediando vendas dentro do condomínio, cuidado, isso pode se reverter contra o condomínio, contra os condôminos, numa ação trabalhista, por exemplo, requerendo aí o acúmulo de função, pois afinal a profissão de corretor de imóveis ela é legalizada, existe lei própria que regulamenta, né? Existe uma instituição, existe o CRES, um conselho regional que estabelece as funções e diretrizes para você atuar como corretor de imóveis, mas ao mesmo tempo ele está exercendo a função de porteiro.
E dentro da descrição do trabalho de um porteiro não está intermediar compra e venda de imóveis, assim como um zelador, assim como uma faxineira. Então fique bem atento, vale a dica para todos vocês aí que estão ouvindo, vendo o nosso vídeo, vendo esse vídeo aí, e serve para você também, corretor de imóveis. Caso essa intermediação irregular esteja acontecendo, busque os canais pertinentes. Você hoje tem as ouvidorias do Cresce, você tem um sistema que vai fiscalizar justamente essa atividade irregular desses não profissionais na área de corretagem. Então isso, como eu disse, pode gerar um prejuízo para o condomínio. Então atente bem, síndico, profissional, não deixe que aquela rotina, aquela coisa usual, até mesmo pelo um motivo nobre, justo, de ajudar a aumentar a renda, possa se reverter contra o condomínio, tornando aí um passivo para o condomínio. Então, como eu disse, como a função de corretor de imóveis ela é prevista em lei, lá na Lei 6.530 de 78, ela diz o seguinte lá no seu artigo 2º, vou ler para vocês. O exercício da profissão de corretor de imóveis será permitido ao possuidor de título de técnico em transações imobiliárias. Veja, aquela pessoa que exerça a intermediação, compra e venda de um imóvel, ela tem por obrigatoriedade legal possuir esse título, que é o TTI, de técnico de transações imobiliárias. Caso ele não tenha e exerça essa função, ele está exercendo de forma irregular. E essa é a grande relevância onde afeta a esfera condominial, onde o síndico, gestor e administrador não deva permitir que dentro daquela esfera condominial haja prática ilícita de qualquer atividade profissional. Diz ainda o artigo 5º que compete ao Conselho Federal e aos conselhos regionais, são órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de corretor de imóveis, constituídos em autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público vinculada ao Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, operacional e financeira. Veja, então, que a classe de corretores de imóveis, ela além de ser regido por um conselho regional, ela é fiscalizada pelo Conselho Federal. E o exercício irregular ou ilegal da profissão de corretagem, pessoal, acarreta, além de um possível passivo trabalhista, um problema para o condomínio a ser dirimido aí pelo síndico, pelo gestor, síndico profissional, não profissional, é uma infração penal. Pois é, lá na Lei de Contravenções Penais, a Lei 3.688 de 41, ela prevê lá no seu artigo 47 o seguinte: exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Veja bem, então nós estamos aqui tratando de uma coisa muito séria, muito relevante, que além de implicar num possível desvio de função daquele porteiro, zelador, ASG, traz também para aquela pessoa uma implicação penal. Ela está sujeita a uma prisão simples de 15 a 3 meses. Ou seja, você zelador, você administrador, síndico profissional, não profissional, você não tem interesse nenhum em manchar sua boa administração, em manchar seu currículo sendo síndico profissional, em permitir que essa prática irregular ocorra ou continue ocorrendo no seu condomínio. E é de certo que vocês que estão vendo aí o nosso canal, que estão seguindo nosso canal, se atentem a partir de agora para que não permitam, se permitiam até então, que não permitam mais que isso venha acontecer, pois existem sérias implicações com relação à prática irregular da profissão. E é óbvio, para vocês aí, colegas, caros colegas que estão assistindo o nosso vídeo aí na qualidade de corretores de imóveis, é primordial que vocês atuem na profissão com extrema clareza, extrema lisura e profissionalismo. Se identifiquem aos condomínios corretamente,
Saibam ter uma boa relação interpessoal, busquem os síndicos. Se vocês estão atuando num condomínio recém-entregue, por exemplo, e tem um certo fluxo de permanência naquele condomínio, faça-se presente de forma regular, mantenha o seu CRES em dia, seja uma pessoa credenciada, tenha os seus cursos em dia, saiba bem aquele objeto que você está apresentando, pois afinal, o que vocês estão, meus caros colegas corretores, ou até administradores de empresas e corretores de imóveis, vocês não estão vendendo um par de sapatos, vocês estão vendendo, a grande maioria, um sonho. Vocês estão realizando sonhos de várias pessoas, de vários adquirentes daquelas unidades. Então é importante também a saber que você, síndico profissional, síndico não profissional, que permitir, que até vocês mesmos gestores podem, sem querer, estar agindo como corretores, mas saiba que o trabalho de um corretor não se limita apenas a mostrar imóveis e dizer que ali tem um imóvel para vender ou para alugar, mas sim ele é responsável diante da lei do CRES de todo o processo de compra e venda. Além, mostrar o imóvel, levar o cliente até o imóvel, ou dizer que ali está tendo um imóvel à disposição, é apenas uma parte de suas funções. Mas o que as pessoas desconhecem, ou aqueles que não são preparados, não são capacitados para atuarem como corretores de imóveis, não sabem que ele também é responsável pela feitura, por exemplo, de um contrato de compra e venda, bem estruturado, elaborado, aí onde, muitas das vezes, mesmo sendo corretor de imóveis, ele precisa se assessorar de um advogado especialista na área condominial. Para vocês verem que uma atividade, às vezes, ou um tipo de relação jurídica envolve vários profissionais. Porém, cada profissional no seu quadrado. O advogado atua nas questões jurídicas, de assessoramento, consultoria, como já falamos em outros vídeos, ali estabelecidos pelo Estatuto da OAB, que é privativo do advogado, exercer consultoria e assessoria jurídica. Ninguém mais, nenhum outro profissional, um corretor de imóveis, uma administradora, pode fazê-lo, apenas advogado. Então, elaborar um bom contrato, analisar, dar um parecer jurídico é de competência do advogado. Então, acredito eu e penso que o corretor de imóveis também, na qualidade de corretor, deva ter um respaldo jurídico. E também, você, síndico gestor, ao permitir essa prática em seu condomínio, digo e repito, vocês estão abrindo um precedente muito perigoso para não só prejudicar aquela pessoa que está exercendo de forma irregular, aquele porteiro, zelador, mas também o condomínio como um todo, que responderá, provavelmente, perante a Justiça do Trabalho, caso seja demandado. Ok? Então, fica aqui a dica. Esse nosso vídeo foi um vídeo rápido, porém, acredito muito elucidativo, muito claro e pontual com relação à participação do corretor de imóvel na esfera condominial. Gostaria de deixar aqui meu apelo, não só a você, síndico profissional, não profissional, administrador, mas você, corretor de imóveis. Busquem, cada um de vocês, atuarem com lisura, com transparência e busquem informação, busquem assessoramento, cada um com o profissional capacitado em qual tenha sua confiança. Não busque abraçar o mundo com as pernas, ou seja, fazer tudo aquilo que não lhe compete. Ao síndico profissional, ao não profissional, cabe a boa administração condominial. E a contratação de terceiros, contratação de outras pessoas que são devidamente capacitadas e registradas para exercer a sua atividade. E quando você permitir, no ingresso do condomínio, você síndico, profissional ou não profissional, um corretor, busque saber se ele é uma pessoa referenciada, se ele possui a sua inscrição no CRES devidamente registrada. E você profissional, obviamente, pois cada um de vocês, na medida da sua ação ou omissão, responderá pelos seus atos, ou responderão pelos seus atos. Queria agradecer a todos, espero que esse vídeo tenha ajudado muito a vocês a entender a implicação da atuação desse profissional tão referenciado, tão buscado hoje no mercado e de suma importância para a relação condominial. Obrigado a todos, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, toque o sininho
curtam o nosso canal e até a próxima.